escolhi para este relato trazer um fragmento de minha atuação profissional em uma política pública de segurança pública voltado para jovens no estado de Minas Gerais. E tem como finalidade reduzir os índices de criminalidade violenta em aglomerados urbanos. Projeto piloto, a formação de um grupo que nós nomeamos como Grupo de Mobilização Comunitária, formado por 6 jovens dessas 4 comunidades. O intuito era promover um diálogo direto com os jovens, com as características dos jovens e com a linguagem dos jovens. Percebo que nos últimos anos, com a entrada de algumas políticas públicas voltadas para o atendimento da comunidade, a gente percebe uma mudança significativa. Depois que veio essa política pública, teve como a gente desenvolver ações com um respaldo institucional, assim. E era visível que os jovens que estavam morrendo, os jovens que estavam matando, os jovens que de alguma forma estavam envolvidos com as gangues, não eram atendidos por nenhuma política pública, nem pela saúde, nem pela educação, muito menos pela segurança pública. E quando era atendido por uma intervenção policial. Podemos perceber uma transformação na vida de todos eles. Os 6 jovens em situação de vulnerabilidade e, ora, com envolvimento com a criminalidade, o que pôde se observar depois de 3 anos é que eles deixaram o envolvimento com a criminalidade, passaram a opinar não só na política pública de segurança pública do estado de Minas Gerais, mas também nas políticas públicas que atendem este território. E observamos como resultado a participação, a redução dos índices de homicídio, um maior diálogo entre os jovens e a comunidade. Eu me lembro que durante o tempo que a gente discutia a construção do grupo de mobilização, entre os jovens que ia fazer parte desse grupo, existe um jovem que durante muito tempo coordenou e comandou um tráfico de drogas na comunidade vizinha. E eu ficava me perguntando como assim, como trazer alguém que estava tão ligado diretamente ao tráfico para trabalhar com a mobilização. Eu acho que esse olhar do Alessandro, esse lugar, foi importantíssimo. Porque eu, carregado de um certo preconceito, mesmo morando na comunidade, mas o Alessandro com um olhar primeiro daquele sujeito, primeiro de dar a oportunidade e de poder dar uma segunda chance. E foi impressionante como que a figura desse jovem, que durante o tempo que frequentou durante muito tempo o tráfico de drogas, foi fundamental para que o nosso trabalho tivesse sido tão rico. 2006 até 2008, assim, a gente viu a efetividade dessa política, que desenvolviam várias ações com os jovens atendidos pelo programa. Esses jovens, na época, era em torno de 1.000 jovens, pelo menos, atendidos pelo programa. E aí a gente desenvolvia ações de protagonismo, inclusive discussões temáticas, sexualidade, drogas, a própria política implementada no território. Hoje, parte desses jovens estão respondendo como gestores em políticas públicas no município de Belo Horizonte, também ingressaram na universidade ou são membros e educadores de políticas sociais. O que mais mudou na relação do Alessandro, que foi a primeira pessoa que me despertou para o curso superior, é quem também me despertou o desejo e uma vontade de poder trabalhar com as políticas públicas. Há uma crítica, das políticas públicas que são implementadas, e a dificuldade é justamente isso, assim, que tem uma rotatividade muito grande dos profissionais que estão nessas ações, assim, às vezes não estão capacitados para poder lidar com as especificidades que aparecem no território. Outro ponto de crítica, que às vezes muda de acordo com o governo, sabe? E aí o que era uma política de governo não vira uma política de Estado, e aí a gente fica largado. Então eu vejo as políticas públicas do Brasil, de maneira em geral, são para apagar incêndios. E acredito que a gente pode avançar muito com as políticas públicas, mas desde que as políticas elas tenham início, meio e fim, e de que esse fim se inicie um novo começo, com outras organizações, com outra proposta para aquele público atendido. Mas a gente viu que as mortes estavam diminuindo. Isso é gratificante, assim, a valorização da vida. Esta experiência mostra que é possível, sim, junto com a população, criar territórios de paz, promover acesso a direitos e mudar a realidade brasileira. Nesses 50 anos de comemoração da psicologia como ciência e profissão no Brasil, é fundamental articularmos ações que considerem a singularidade, mas que estejam conectadas com o território e com o social. Esta é uma forma da psicologia se fazer presente e responder às demandas sociais que estão colocadas.